Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Hoje nós vamos continuar o sermão que nós iniciamos na semana passada, falando sobre uma sabedoria espiritual. Então, esse sermão ele é a continuidade daquilo que nós começamos na semana passada. Eu vou ler novamente todo o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 2. Você vai acompanhando na sua Bíblia. Diz assim o texto da Sagrada Escritura. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós temos recebido o Espírito, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Até aqui, queridos. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, exaltamos o Teu nome porque o Senhor nos dá a oportunidade de agora meditarmos na Tua palavra. Que nós queremos lhe pedir que o Senhor nos instrua, que o nosso coração esteja completamente voltado a Ti, de maneira, Senhor, que ao lermos as Escrituras e aprendermos do Senhor, o Senhor vá nos moldando a nossa sabedoria com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos dá a instrução do alto, porque nós precisamos de Ti, Senhor. É em Cristo que oramos. Amém e amém. Irmãos, nós já temos visto que a igreja de Corinto, a igreja a quem Paulo estava escrevendo essa carta, estava enfrentando muitos problemas, divisões, partidarismos, e eles sofriam desses problemas porque eles haviam abandonado a sabedoria de Deus e eles estavam estribando-se no seu próprio conhecimento, ou seja, eles não estavam mais seguindo o curso daquilo que Deus havia lhes instruído, antes eles estavam seguindo o curso do seu próprio coração. As rixas, os problemas teológicos e os problemas práticos que estavam presentes na igreja, e eram muitos problemas práticos. Se você for perceber, a igreja tinha problema de lidar com quase tudo. Eles tinham problema de lidar com o culto, eles tinham problema de lidar com a ceia, eles tinham problema em lidar com os casamentos, eles tinham problemas em lidar com os dons espirituais, eles tinham problemas com respeito ao amor, eles tinham problemas com respeito à ressurreição de Cristo Jesus, eles tinham problemas em não conseguir resolver os seus problemas, os seus litígios particulares e precisavam de juízes de fora para julgar a causa entre os irmãos. Isso estava causando um grande escândalo no meio da igreja, porque na verdade a igreja estava sendo exposta. Paulo,
inclusive, fala: meus irmãos, vocês vão julgar anjos. Será que não tem um homem, alguém maduro no meio de vocês que possa julgar as causas de vocês? Ou seja, a ideia que eles tinham de seguir o seu próprio entendimento em vez do entendimento de Deus estava fazendo com que eles enfrentassem os maiores problemas. Essa era a grande causa. Num dado momento, eles deixaram de seguir o conhecer de Deus e começaram a seguir o seu próprio conhecer. Como antídoto a esse grande problema, Paulo vem tratando com esses irmãos, primeiro dizendo que eles são salvos, que eles já foram recebidos por Deus, que eles são chamados a viver uma vida de santidade e que Deus, inclusive, já derramou sobre eles todos os recursos necessários para que eles vivam essa vida de santidade. E aqui, a partir do capítulo 2, ou até do final do capítulo 1 até o capítulo 2, Paulo vem dizendo que eles precisam voltar-se para a sabedoria de Deus. E Paulo, inclusive, traça um contraponto, um contraste entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus, entre a sabedoria que eles estavam seguindo e a sabedoria que eles deveriam seguir. Por exemplo, a sabedoria do mundo, que é a que eles estavam seguindo, era uma sabedoria fundamentada em palavras, fundamentada em discursos, era uma sabedoria que estava pautada no homem, no espírito desse mundo, na cultura. Às vezes a gente tem um pouco disso, de observar aquilo que a cultura segue, inclusive a igreja. Pastor, mas todo mundo faz isso. Eu gosto de lembrar da frase de mãe, né? Mas você não é todo mundo, né? E essa é uma grande verdade. A igreja do Senhor não foi chamada para seguir o fluxo. John Stott, inclusive, em um livro sobre o Evangelho, diz que nós vivemos uma contracultura. Nós somos o contrário do mundo, mas os irmãos ali de Corinto estavam seguindo o espírito do mundo, o que é uma loucura diante dos olhos de Deus. A sabedoria do mundo é meramente filosófica, é uma ideologia, muito mais do que uma conversão que toma o coração. A sabedoria do mundo ignora o conhecimento de Deus, inclusive até busca enfraquecê-lo. Nós vemos isso adentrando até em muitas igrejas, quando nós tentamos buscar métodos, buscar práticas para atrair pessoas. Quando a gente está dizendo isso, a gente está dizendo que o evangelho não tem poder de atração. A gente precisa dar uma melhorada nele, a gente precisa dar um up no evangelho, porque ele por si só, tadinho, o evangelho já é antigo, né? Talvez ele não vá atrair pessoas. Pessoas que são atraídas por eventos só vão ficar enquanto tiverem eventos que agradam o seu coração. Conversão genuína vai além disso. A sabedoria do mundo ignora o poder do evangelho. E o pior de tudo é que a sabedoria do mundo leva à condenação. Ela não produz a glória de Deus. Mas Paulo fala de uma outra sabedoria, que é a sabedoria que esses irmãos deveriam seguir. Perceba que a sabedoria mundana, ela culmina em tudo aquilo que eles estavam colhendo na sua vida como igreja. Mas a sabedoria de Deus é diferente. Ela se manifesta em poder e não apenas em palavras. Ela é guiada pela palavra do Espírito Santo de Deus, pelo próprio Espírito de Deus que aplica em nós, como nós veremos a seguir. A sabedoria de Deus é loucura para o homem. Lembra que Paulo diz, olha, eu estou pregando um Cristo crucificado. Esse Cristo crucificado, ele aponta para algumas realidades, mas a própria figura de Cristo crucificado, ela é um escândalo para os judeus. Os judeus olham para essa ideia de Jesus crucificado e eles ficam escandalizados. Para ele é um vexame, porque o rei que eles esperavam foi colocado numa cruz. Ao mesmo tempo que para os gentios essa mensagem de um homem, filho de um carpinteiro, que viveu na região de Nazaré, de onde eles falavam, será que pode vir alguma coisa boa daí? E ele vai e entrega a sua vida no Calvário para nos livrar dos nossos pecados. Isso é loucura aos olhos do mundo. O mundo não crê nesse evangelho e ele inclusive nos acusa até hoje de sermos muito simplistas na nossa percepção do evangelho. Então, a sabedoria de Deus, ela sempre será loucura para os homens, de maneira, irmãos, que nós não devemos pautar o nosso conhecimento bíblico pela aprovação ou não do mundo. A sabedoria de Deus é mais elevada do que a sabedoria do mundo. A sabedoria de Deus, ela manifesta o conhecimento do próprio Deus e ela vem por meio da pregação, da propagação do evangelho. Ela leva-nos à glória e ela promove a glória de Deus em salvar pecadores como a gente. A sabedoria de Deus, ela nos é dada única e exclusivamente pela revelação do próprio Deus. Então, nesse capítulo 2,
que nós lemos para a nossa meditação, o apóstolo Paulo ilustra a sabedoria e o poder do Evangelho de Deus por meio do seu próprio ministério no meio da igreja de Corinto. Ele salienta a necessidade da obra do Espírito. Paulo fala, olha, eu não vim pregar no meio de vocês, na minha força ou no conhecimento das minhas próprias palavras, mas eu fiz isso no poder do Espírito de Deus. A obra do Espírito Santo é sublinhada repetidas vezes nesse capítulo 2 que nós acabamos de ler. E aqui nós temos uma menção direta à doutrina da Trindade. E aqui, crianças, comecem a prestar atenção. Nós vamos ver 3 figuras aqui muito bem expressas nesse capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios. Nós vemos a ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo. Aí na figurinha de vocês, o Pai, nós poderíamos usar a ideia de uma mão poderosa, criadora. E nós vemos a ação do Pai quando Paulo nos diz que ele anunciou-nos o mistério que vem de Deus, no poder de Deus, na sabedoria de Deus. Ele nos anunciou aquilo que Deus tem preparado para nós, as coisas que vêm de Deus, do Espírito de Deus, e aquelas que Deus mesmo resolveu nos dar gratuitamente. Então você vê que o Evangelho, ele é uma obra de Deus. Ele é uma obra direta do próprio Deus em nosso favor. E esse Evangelho, ele se desdobra na obra redentora do Filho. E aí nós vemos a segunda figura. Filho é aquele que foi no Calvário. Paulo, inclusive, diz que ele estava pregando Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo faz um distintivo aqui. Paulo não fala desse Jesus crucificado à toa. Paulo está dizendo, olha, eu estou pregando um Jesus que é um pouco diferente desses que vocês estão acostumados a ouvir. Eu estou pregando o Jesus verdadeiro, aquele que foi na cruz e morreu por nós. Não o Jesus que valida todas as coisas que você faz, um Jesus que é meramente amor e se resume a um amor e não o amor bíblico, a um amor mundano que aceita tudo. Não esse Jesus que os acomoda em uma vida de pecado e tem uma mensagem meramente filosófica que agrada e eleva o seu coração. A gente reclama dos coachings do nosso dia, né? Isso já é um problema lá do passado. Lá eles não tinham Instagram, só isso. Eles não ficavam postando, nem fazendo palestras no YouTube. Mas desde lá da antiguidade eles gostavam de uma mensagem mais filosófica. Algo que não os confrontasse. Paulo está dizendo, eu estou pregando de um Jesus que foi na cruz. E isso demonstra como Deus trata o pecado. E como Deus vê o pecado. Foi necessário que o seu Filho eterno morresse no madeiro por conta dos nossos pecados. Em contrapartida, o Jesus da cruz é o Jesus que emana a graça, porque agora nós não mais precisamos morrer pelos nossos pecados, porque ele morreu por nós. Paulo diz, eu estou pregando Jesus e este crucificado, o Senhor da glória, e diz mais no versículo 16 que nós recebemos a mente desse Jesus. Agora esse Jesus, ele toma tudo em nós, de maneira que nós somos habilitados a ver como ele vê, a sentir como ele sente, a perceber como ele percebe, a pensar como ele pensa. E Paulo diz mais, que essa obra, que é a ação de Deus, que é executada pela cruz do Calvário do Filho Jesus, ela é ministrada a nós, ela chega ao nosso coração por intermédio do Espírito Santo de Deus. E aí você vai ter aquela figura da pombinha. Nós lembramos que nós usamos essa figura da pomba para o Espírito, porque no ato do batismo de Jesus por João Batista, a confirmação do Pai para com aquele batismo veio com o Espírito descendo em forma de pomba sobre Jesus, e todos ouviram a voz, esse é o meu filho amado, nele está todo o meu prazer. E nós adotamos essa figura para nos lembrarmos da ação do Espírito. E é o Espírito quem ministra a nós a obra de Deus. Veja bem, o Pai é o arquiteto, organizador, o projetador dessa obra salvífica. O Cristo é aquele que executou, foi à cruz. Jesus é aquele que foi à cruz e levou a cabo a obra do Pai. E o Espírito é o que em nós habita e que ministra essa obra salvífica no nosso coração. Paulo diz, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Sabe por que você se converte?
Sabe por que você chega ao entendimento de Deus? Porque o Espírito Santo de Deus move em você. Porque o Espírito Santo de Deus te vivificou. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Todos nós éramos inaptos para entender as coisas de Deus. Até que Deus envia o seu Espírito. E o Espírito toca em nós. E ele gera vida. Ele nos torna sensíveis ao Evangelho, de maneira que agora nós conseguimos perceber o Evangelho. Ainda no versículo 13, Paulo nos diz que estas coisas, esta sabedoria de Deus que vem sobre nós, são ensinadas pelo Espírito. Então, irmãos, como um grande antídoto para as divisões, as rixas que havia na igreja de Corinto, e isso serve para nós também, como um antídoto para que nós não sigamos a vida de acordo com os nossos próprios pensamentos. Nós devemos buscar a sabedoria de Deus, uma sabedoria espiritual que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também, a semana passada nós já vivemos o primeiro tópico dessa sabedoria espiritual, e nós vimos que essa sabedoria espiritual ela é fundamentada na obra de Cristo Jesus. Nós vimos isso dos versículos 1 até o 5, eu não vou me aprofundar, só quero lembrá-los daquilo que nós vimos na semana passada, onde nesses primeiros versos daqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele afirma que a sua pregação não estava baseada na sabedoria do mundo, mas ela estava baseada em Cristo Jesus e no Cristo crucificado. Paulo também diz que não pregou em linguagem persuasiva e nem de sabedoria. Paulo não queria impressionar. Paulo não estava buscando as melhores palavras, os melhores termos, as melhores frases. Paulo não colocou lá no chat GPT da época como causar impacto para que as pessoas fossem impactadas pela palavra. Até porque Paulo sabia que o impacto da palavra humana é como um vento frio que vem, você sente, depois ele vai embora e você já não lembra mais dele. Paulo diz que ele pregou Cristo crucificado para que a fé dos irmãos não se apoiasse em sabedoria humana, mas se apoiasse no poder de Deus. Isso é muito importante. Paulo ainda lembrou que ele chegou ali em Corinto em fraqueza, temor e grande temor, e que ali no versículo 2, que ele decidiu nada saber entre os irmãos a não ser o próprio Cristo. Paulo sabia das suas fraquezas, Paulo sabia das suas limitações, e nem por isso ele deixou de pregar. Ele sabia que o que faria efeito na vida dos irmãos não era o poder persuasivo das suas palavras, mas era o poder do Evangelho que transformava corações. A verdadeira sabedoria espiritual manifesta o poder de Deus em salvar pecadores por intermédio da obra de Cristo Jesus, da sua vida, da sua mensagem, da sua morte e da sua ressurreição. O Evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus. Inclusive Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 1, versículo 16, ele diz que ele não se envergonhava desse evangelho. Por quê? O evangelho era o poder de Deus. Paulo havia experimentado isso de maneira muito profunda. Paulo pregava o evangelho e as pessoas convertiam. Paulo tinha confiança plena no evangelho de Cristo. Diga-se de passagem, é o que nós também devemos ter, irmãos. Uma verdadeira sabedoria espiritual está fundamentada no evangelho de Cristo Jesus, na obra salvífica do Senhor, no fato de Jesus ter imagem simples desse evangelho, de que os nossos pecados são perdoados pelo sacrifício do Cristo. É o que salva a gente, é o que salva a mim, é o que salvou a mim, é o que salvou a você. É o mesmo evangelho que tem, durante todos esses séculos, salvado pessoas. É sobre esse evangelho que a igreja está fundamentada. É esse mesmo evangelho que nós veremos concretizados no dia do grande encontro com o Salvador Jesus. Então, a sabedoria espiritual, em primeiro lugar, ela está fundamentada na obra de Cristo Jesus. E seguindo à frente, aprofundando mais agora, entrando no sermão de hoje, mais por assim dizer, até agora foi uma lembrança daquilo que nós falamos na última semana. A sabedoria espiritual verdadeira, ela é um presente dada pelo Pai. Veja bem, é uma ação de Deus em nos presentear com o seu saber. Deus se revela a quem Ele quer se revelar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, não importa quem quer, não importa quem corre, o que importa é que Deus use da sua graça e da sua misericórdia. Agora o apóstolo Paulo, ele passa a mostrar que o evangelho é uma forma de sabedoria diferente da sabedoria do mundo e muito mais elevada do que a sabedoria do mundo. Uma sabedoria que só pode ser discernida
por pessoas a quem Deus quer salvar. Então Paulo, ele diz o seguinte, versículo 6, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria desse mundo, nem a dos poderosos dessa época que são reduzidos a nada. Irmãos, às vezes nós ficamos impressionados com a sabedoria do mundo, ou até mesmo nós buscamos validar a nossa fé pela sabedoria do mundo, mas Paulo diz que nós não devemos fazer isso, porque a sabedoria que Deus nos dá é muito mais elevada do que essa sabedoria do mundo. Eu lembro-me que há muitos anos atrás, eu era bastante jovem ainda, quando eu vi uma notícia, não sei se aquela notícia era daquele tempo ou se era apenas uma revisão dessa notícia, e é tão antiga que apareceu na revista Super Interessante. Os jovens nem vão saber o que é a revista Super Interessante. Era a revista científico popular da nossa época. Se você sabe que era uma Super Interessante, você é tão antigo quanto eu. Né? Não adianta dizer que achou numa biblioteca, que eu sei que não é. Né? Mas eu lembro que eu vi naquela revista, e aquilo causou um grande burburinho nos evangélicos da época, que a notícia era que haviam encontrado lá no Monte Ararat resquícios, pedaços de madeira que poderiam ser da Arca de Noé. E aí o povo evangélico entrou em polvorosa. Está vendo? Olha só, a arca existiu. E aí eu perguntei para alguns, mas você não acreditava que ela existia até agora? Então quer dizer que o que valida o que você crê, o que você não crê, é se eles vão achar algum pedaço de alguma coisa para validar. Veja bem, irmãos, não é a ciência que valida a nossa fé. Nós não somos contrários à ciência, porém ela não tem a última palavra. Diga-se de passagem, irmãos, para que ela seja verdadeiramente ciência, ela não é uma caixa fechada. Ela está constantemente em análise, em crescimento, em reavaliação. Não sei quantas vezes, se você já tentou fazer regime alguma vez em sua vida, você já deve ter passado por isso. Alguém fala assim, come ovo. Agora, não pode comer ovo não, senão você morre. Toma café. Não pode tomar café mais não. E aí você fica naquela, um dia come 2 ovos, no outro dia você não pode nem ver o ovo. Outro dia você toma 3 xícaras de café porque ela é termogênica, depois você fala, não, o café faz mal. A ciência muda. As pessoas vão observando essas descobertas através das suas próprias experiências. Não é ela quem valida a nossa fé. Paulo diz que ele não estava pregando uma sabedoria fundamentada nas coisas desse mundo. Mas Paulo usa um termo muito interessante. Ele diz que a sabedoria que ele estava transmitindo era uma sabedoria discernível por pessoas maduras. A diferença entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus é muito clara. No versículo 6, que nós lemos aqui, Paulo menciona a sabedoria em termos negativos. Ele fala, olha, eu não estou pregando uma sabedoria do mundo. Ou melhor, nos versículos anteriores ao versículo 6. Mas depois, Paulo vem falando que ele pregava a sabedoria. Ora, como o Vinícius falou aqui no texto a Timóteo, será que Paulo estava confuso? Ele estava ou não estava pregando sabedoria? O que Paulo está dizendo é que a sabedoria que vem do mundo, o conhecer que vem da sociedade, do mundo, ele não é capaz de revelar quem Deus é ao coração. De maneira que a sabedoria que vem de Deus, ela é revelada pelo próprio Deus a pessoas que foram experimentadas em Deus. A palavra maduros aqui, ela vem do grego teleios, e são aqueles que foram salvos pela graça e que agora eles são habilitados a experimentar as coisas de Deus. É uma sabedoria que Deus predeterminou para salvar pessoas. Sabe quem são as únicas pessoas que entenderão o querer de Deus, quem Deus é, o poder do Evangelho? São aquelas a quem Deus quer salvar. É Deus quem revela isso aos corações. Nesse sentido, o apóstolo Paulo diz que transmitiu uma sabedoria que ela vem de um mistério. E o que é esse mistério? A palavra original, aqui no grego para mistério, significa algo cujo significado estava oculto para aqueles a quem o conhecimento não foi revelado. É interessante porque a ideia de mistério não é a ideia de algo que nós possamos descobrir pelos nossos próprios estudos, ou pelos nossos próprios escrutínios, ou que nós vamos descobrir pelo exercício da nossa inteligência e da nossa pesquisa. Mas a ideia que Paulo traz da sabedoria de Deus em mistério é que somente aqueles a quem Deus revelar
é que conhecerão esse mistério. Isso é maravilhoso, irmãos. A ideia de Paulo, o que ele está dizendo aqui é que só o homem que teve o coração impactado por Cristo, entregou o coração a Cristo, é que pode entender a sabedoria de Deus. Os demais vão continuar achando que é loucura. Para você ter uma ideia do quanto isso é verdadeiro, quando nós vamos para o seminário, nós estudamos vários teólogos. E um dos teólogos que eu estudei na minha época de seminário, chamava-se Rudolf Bultmann, um alemão que já morreu há muitos anos atrás, que era um exímio conhecedor da língua grega. Ele pegava, principalmente dos evangelhos do Novo Testamento, ele pegava os textos do evangelho e ele conseguia expressar com exatidão o que significava cada uma das palavras, cada um dos artigos, cada uma das expressões, aquilo que era uma expressão cultural, aquilo que era um discurso persuasivo. Ele sabia as inflexões do verbo grego com exatidão, um dos melhores conhecedores do grego do Novo Testamento. Porém, esse homem, Rudolf Bultmann, morreu sem crer que Jesus era o Filho de Deus, sem crer que Jesus morreu pelos seus pecados, sem crer nos milagres de Jesus e na obra redentora de Cristo. Veja bem, não faltava para Bultmann conhecimento, faltava para ele a ação do Espírito que convence o pecador do seu pecado. Então, quando Paulo está dizendo que essa sabedoria de Deus foi revelada para nós, e ela é uma sabedoria em mistério, significa que todos aqueles que hoje entendem de Deus, todos aqueles que conhecem a Deus, todos aqueles que hoje leem as Escrituras e veem Deus saltando diante dos seus olhos, são aqueles a quem Deus quis se revelar. É um presente de Deus nós conhecermos a Deus. É um presente de Deus nós temos a percepção de quem Ele é. É um presente de Deus nós podemos receber e entender o Evangelho. E veja que o entender essa sabedoria não é um ato de autocapacitação pessoal, mas é algo que Deus nos dá. Olha os versículos 8 e 9 para você ver. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria. Importante que nós lembramos que Paulo estava escrevendo ali no primeiro século, mas essa verdade ainda perdura até hoje. E olha o argumento de Paulo para provar como os sábios da sua época não conheciam da sabedoria do alto. Ele diz o seguinte: porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Todos aqueles poderosos da época, governantes, os césares, os líderes, os prefeitos regionais, todos aqueles em quem o Império Romano estava fundamentado, aqueles que viviam numa espécie de uma democracia que era aquele Império Romano, eram conhecidos como sábios, entendedores. Jesus passou diante daqueles homens, Jesus esteve no castelo de muitos deles, Jesus teve entrevistas particulares com muitos daqueles homens, homens de uma sabedoria desse mundo gigantesca, e nenhum deles foi capaz de perceber o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se eles tivessem entendido isso, eles não teriam crucificado o Salvador Jesus. Mas olha o que Paulo continua dizendo no versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meus irmãos, a revelação do Evangelho de Deus é para aqueles que amam a Deus. Deus abre diante dos nossos olhos o que olhos não viram. Nós aguardamos um céu. Nós temos saudade de um céu que a gente nunca pisou lá. Lembro-me que tinha cerca de 18 anos. E nós estávamos fazendo uma caminhada. Eu e um amigo meu, o nome dele é Luciano, ele era muito grandão. O apelido dele era Tigrão. E ficou até hoje, a gente chama assim, né? Eu lembro-me que nós estávamos fazendo uma caminhada no final de tarde e estávamos falando da esperança que tínhamos de ir para o céu. E naquele momento da caminhada foi algo muito interessante, uma experiência particular que Deus nos deu, onde nós sentimos uma saudade imensa do céu, mas nós nunca havíamos ainda pisado lá.
Mas por que nós sentimos saudade desse lugar? Porque Deus revelou aos nossos olhos aquilo que olhos não viram. Por que nós temos esperança em ouvir a voz do Salvador e um dia nós ouviremos a voz dele nos chamando pelo nome e subiremos? Porque nós fomos revelados para ouvir aquilo que ouvidos não ouviram. Por que a nossa esperança não está residindo apenas nesse mundo? Paulo vai tratar disso com mais exatidão no capítulo 15, quando ele fala da ressurreição de Cristo. Por que nós, embora afligidos nesse mundo mau, não sucumbimos diante das adversidades antes, temos o coração carregado da esperança, como nós lemos aqui, Paulo falando aos Colossenses, Cristo em nós, esperança da glória, porque no nosso coração penetrou aquilo que não penetrou em coração humano nenhum, mas que Deus preparou para aqueles que o amam. A salvação, a sabedoria espiritual é um presente de Deus. A revelação da sabedoria de Deus é um ato de amor dele em favor daqueles a quem ele quer salvar. Então, se você não precisa de teologia de coaching para vir te falar isso. Se você conhece do Evangelho, se você entendeu que Jesus morreu pelos seus pecados, é porque ele te ama. E você não precisa de nenhum coach com palavra bonita para te dizer isso. É a própria Bíblia, é o próprio Evangelho, que revela o amor de Deus a você. Quando Deus se desanuvia diante dos teus olhos, quando você lê as Escrituras, você tem um entendimento do santo. É porque ele te ama. Só quem ele ama é que recebe essa revelação. E como essa revelação chega até nós? Então veja bem, a sabedoria espiritual ela está fundamentada na obra de Cristo Jesus, na cruz do Calvário. A sabedoria espiritual é um presente dado por Deus a mim e a você. E a sabedoria espiritual, ela chega até nós, ela é ministrada a nós por intermédio do Espírito Santo de Deus. É Deus quem nos dá a sabedoria espiritual. Seguindo aquilo que nós estávamos lendo no versículo 9, se você puder mais uma vez acompanhar na sua Bíblia, ali no versículo 9, como está escrito, Paulo aqui inclusive está citando Isaías 64, quando o profeta diz, olha, nunca se ouviu falar na história, ninguém percebeu isso com olhos, ninguém ouviu uma coisa igual essa que nós estamos vivendo, de que Deus trabalha para os seus. Irmão, isso é maravilhoso. Na verdade, quando você olha na história mítica das divindades, você vai ver que as divindades sempre pedem o trabalho dos seus servos. O Deus eterno, Criador de todas as coisas, trabalha em favor daqueles que o amam. Todas as divindades pedem e pedem e pedem. O Deus eterno é doador. Ele doou o seu filho. Todas as divindades pedem sacrifícios para se encontrarem com elas. O Deus eterno sacrificou o seu filho na cruz do Calvário por nós. Então Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas olha o que diz no versículo 10. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. É o Espírito de Deus que foi colocado dentro de nós para habitar em nós, que revela essa verdade para nós. Um escritor chamado Oswald Chambers, eu gosto muito dele, inclusive ele tem uma devocional muito bonita, né? Se você quiser eu posso te passar a devocional do Oswald Chambers. Certa feita ele diz que Deus não apenas quer que nós sejamos salvos, mas ele garante que nós sejamos salvos quando ele coloca o Espírito Santo dele para habitar dentro de nós. É a garantia de Deus. Deus nos revelou por intermédio do Espírito. Mais uma vez, Paulo deixa claro que a sabedoria de Deus não vem de particular elucidação, mas é recebida por meio da obra do Espírito Santo. Foi Deus quem revelou isso a nós. Por meio do Espírito Santo, Deus torna conhecida aos crentes a sua sabedoria.
O Espírito prepara uma pessoa para receber a verdade do Evangelho e a conduz a Cristo. Lembra? Nós estávamos mortos em delitos e pecados, e o que Deus fez? Nos vivificou, nos tornou sensíveis à sua voz, e agora nós somos conduzidos a Cristo por esse Espírito. Deus revela a sua sabedoria por meio do Espírito, de modo que a salvação é a obra da Trindade em ação. Lembra lá, crianças? Deus, o Criador, aquele que é representado pela mão aí, o Criador, ele nos dá a sabedoria como um presente. A sabedoria é obra do Filho que morreu na cruz do Calvário, Jesus. E ela chega até nós pelo Espírito Santo. Lembra da figurinha da pombinha aí? A sabedoria vem a nós por meio da ação do Espírito Santo. E a revelação só é possível porque ninguém por si só pode entender o Evangelho sem que Deus toque no seu coração. É por isso que você vai ver muitas pessoas, inclusive sábias desse mundo, que leem a Bíblia apenas como um livro de filosofia. Às vezes pessoas falam, não, a Bíblia é meu livro de cabeceira, mas ela não tem uma vida cristã. Ela entende a Bíblia como um livro normal, um livro de sabedoria. Sabedoria a qual não foi revelada a ela. Então ela lê aqueles versículos, algo meio que carregado de religiosidade vazia, mas não tem um encontro transformador com o Senhor. Por que isso ocorre? Porque não depende da sabedoria humana. Olha o que nos diz o versículo 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura. Ela não pode entendê-las. Por quê? Porque a sabedoria de Deus, as coisas do Espírito, só se discernem espiritualmente. É só com uma ação maravilhosa de Deus que nós podemos entender o seu saber. O que dá sentido à sabedoria de Deus é a sua própria palavra. Paulo fala de uma espécie de conferência da vida com a palavra. Então, se você não entende a palavra, você não vai entender Deus. Há um princípio hermenêutico das pregações, há um princípio reformado de interpretação da Bíblia, que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você não precisa de outras coisas para interpretar o conhecimento de Deus. Tudo aquilo que Deus tem para a nossa salvação e o nosso bem viver está aqui nas Escrituras. Tudo aquilo que nós precisamos conhecer de Deus está revelado nas Escrituras. Mas como nós entendemos isso? Conferindo coisas espirituais com espirituais. Versículo 13, Paulo diz, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Eu não sei se você lembra de uma passagem, Paulo nas suas viagens missionárias, passou por um lugar chamado, uma região chamada Bereia. Paulo já vinha pregando o Evangelho de Cristo Jesus, e algo chamou a atenção de Paulo quando ele passou na região de Bereia. Que Paulo vinha pregando, e a mensagem do Evangelho de Paulo estava fundamentada também no Antigo Testamento, ele vinha trazendo, olha, Deus havia prometido que viria o Redentor, e o Redentor veio. Enquanto Paulo ia pregando, os irmãos de Bereia iam fazendo o quê? Ia conferindo se aquilo que Paulo disse era verdade. Ou seja, eles conferiam as verdades espirituais que estavam sendo ditas por Paulo com as verdades espirituais reveladas pelo Senhor nas Escrituras. A ideia de conferir tem o sentido de interpretar, de explicar, de combinar. Ou seja, sem o conhecimento vindo de Deus, não nos é possível perceber a sabedoria de Deus na palavra. E aí fica igual aquelas pessoas que citam um versículo alhures, sabe? Sem um sentido geral para esse versículo. Ah não, pastor, mas a Bíblia diz isso. Toma cuidado quando as pessoas dizem a Bíblia diz isso. Vai ver se está dito mesmo. Vai ver se aquilo não é uma frase solta no meio de um contexto muito maior que vai dar um sentido diferente acerca dessas coisas. Eu gosto de usar sempre o exemplo do tudo posso naquele que me fortalece. Tem gente que pega esse texto, não, pastor, posso comprar, posso fazer qualquer coisa. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que em Cristo nós recebemos o suporte para sofrer por causa do Evangelho. Paulo diz, eu posso passar carestia, posso passar privação, eu posso sofrer por causa desse Evangelho. Todas estas coisas eu posso. Porque Deus, aquele que me comissionou a pregar o Evangelho, Ele me fortalece.
Então você percebe que um texto usado fora do contexto, ele é inclusive perigoso. Por isso Paulo diz que essa sabedoria que vem de Deus é dada pelo Senhor e é implantada em nós pelo Espírito Santo e nos leva a conferir coisas espirituais com espirituais, de maneira, irmãos, que a gente vai crescendo quando a gente lê as Escrituras. Mesmo as pessoas mais simples leem as Escrituras e têm a revelação de Deus, porque Deus vai revelando isso para elas. E quem tem o conhecimento vindo da parte de Deus por intermédio do Espírito Santo, já tem a vida eterna. Jesus declara isso no Evangelho de João, capítulo 5. Aquele que crê na minha mensagem, em quem eu sou, e naquele que me enviou, tem a vida eterna. Esse não entra em juízo. Ele já passa da morte diretamente para a vida. É o que Paulo afirma nos versículos finais aqui do seu segundo capítulo. A pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A ideia de que ela não é julgada por ninguém não é que ninguém pode até corrigir alguma coisa na caminhada, é que ela não está mais sob o juízo de Deus. Ela foi justificada por Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus resolveu salvá-la. E isso é um grande presente para mim e para você. Meus irmãos, nós vimos que essa sabedoria de Deus, essa sabedoria espiritual, ela não pode ser alcançada por meio da nossa percepção particular, nem muito menos pela nossa avaliação pessoal. Antes, é Deus que nos dá. De maneira que nós já temos tudo aquilo que nós precisamos para estribar o nosso conhecimento nessa sabedoria. Para nós nos desvencilharmos dos nossos próprios apercebimentos e de nós colocarmos toda a nossa percepção e toda a nossa vida nas mãos de Deus, porque Ele nos deu a conhecer da sua própria sabedoria. E essa sabedoria se manifesta pela ação trinitária e eterna do Deus vivo. Lembre, ela é fundamentada na obra de Cristo. Nós pregamos Cristo crucificado, o Cristo total, aquele que veio, deu a vida por nós, aquele que salva pecadores como eu e você. Ela é um presente de Deus. Foi Deus quem predeterminou aqueles que vão ter o conhecimento. É Deus quem se revela àqueles a quem Ele ama. E ela é recebida por nós, por meio do Espírito Santo. Ninguém, sem o Espírito Santo de Deus, terá o conhecimento de Deus. É o Espírito que nos ensina toda a verdade de Deus. É Ele quem nos revela esse Deus. E nós devemos nos gloriar nessa obra de Cristo Jesus. Nós devemos adorar a Deus, porque Ele se revelou a nós. Nós devemos confiar na sabedoria de Deus e depositar toda a nossa vida nessa sabedoria e deixarmos de lado toda a nossa percepção natural para nos guiarmos na vida pela sabedoria que Deus nos dá. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos dê essa graça de vivermos pela sua sabedoria. Feche os seus olhos. Quero orar com você. Amado Salvador, nós exaltamos e bendizemos o seu nome, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós. Nós exaltamos e bendizemos o seu nome pela sua grande sabedoria que é revelada a nós. Porque pelo poder do teu Espírito Santo, hoje nós conhecemos ao Senhor. O Senhor se revelou nessa obra a cada um de nós, trazendo a nós, juntamente com o conhecer de Deus, a salvação no Filho Jesus. O que nós queremos lhe pedir, Senhor, é que nós tenhamos essa confiança de não mais estribarmos a nossa vida pelas nossas próprias percepções. Que nós, Senhor, como os irmãos de Corinto, não caminhemos pela sabedoria humana, antes venhamos a ouvir os caminhos do Senhor e andar de acordo com a vontade do Senhor revelada a nós. E que o teu Espírito, que em nós habita, nos conduza sempre nessa verdade, em Cristo Jesus. Amém. E amém. Louvado